paz do Senhor para os irmãos. Estou falando da igreja do Parque Zabane, com autorização do meu pastor José e do pastor Rogério. Esse vídeo não é uma pregação, não é nada disso. É só uma curiosidade que eu gosto muito de estudar a Bíblia. Aí eu vejo algumas circunstâncias e eu falo, não, vou falar. Aquele que quiser ouvir, aprender e continuar estudo, a pesquisa, ótimo. Porque a Bíblia é uma espada de dois gumes que nos traz conhecimento, que nos aproxima de Deus e nos tira o engano, não nos deixa cair em ciladas de outras religiões, de outros ensinos que não está na Bíblia, né? E tem algumas circunstâncias, irmãos, que a gente acha que é inocente, mas às vezes é um perigo. Por isso que é bom ser um estudioso da Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela é feita para nos revelar o Senhor Jeová, revelar o seu Filho, nosso remidor, revelar Cristo, revelar a obra redentora da salvação, apresentar Cristo como a semente, o remidor, aquele que restaura a humanidade e as promessas de Jeová na vida do homem. Essa é a função da Bíblia, né? Mas a gente vive num mundo que vive sempre tentando nos derrotar, sempre tentando nos derrubar. E não é com força e violência, às vezes é com pequenos gestos. Irmãos, o que eu quero falar aqui é uma curiosidade bíblica muito gostosa de aprender para aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Amém? E que isso edifique a vida de muitos pais e muitos irmãos. Irmãos, nós estamos no início de janeiro e chega nos fim de ano agora, coisa de 2 semanas atrás, foi o Natal. Aí muitas das irmãs, né, muitos irmãos comemoram o Natal e fala para as criançadas: olha, Jesus não nasceu no Natal. O natalício não significa o nascimento de Cristo, não. Só que nós crentes comemora para nós comer uma carne, tal, fazer um churrasco. É muito gostoso. O crente come bem mesmo, o crente não bebe, o crente não perde tempo com isso. Eu sobro bastante tempo para comer e eu gosto de comer também. Mas fala por lá para as crianças: não é o nascimento de Cristo, não. Mas já que todo mundo na escola faz, já que todo mundo no serviço faz, vamos fazer aqui a nossa, né? E as igrejas todas, por onde eu só congreguei em 2, né? Na rua Curitiba, da Cidade Nova, o pastor Jesus e o pastor Cláudio, né? E depois vim para cá para o Sabor em 92, né? Então, as que eu conheço faz, mas não faz por maldade, não. Faz. E não estou falando que é pecado, que é errado, não. Eu estou dizendo assim, já que fazemos isso, já que fazemos uma celebração, já que temos uma escola dominical, por que não procurar ensinar, agregar conhecimento teológico neste assunto para as crianças na época do Natal? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma ceia, ótimo. Mas não vamos pegar os ensinos que está por aí e fazer uma algo aqui para as crianças, um jogral. Não. Faz uma aula bem teológica. Ah, mas a Bíblia não fala quando Jesus nasceu? Será, irmão? Vamos refletir um pouco aqui. Vamos ver se a Bíblia não fala. Irmãos, é só curiosidade esse vídeo, amém? Pega comigo, irmãos, abra comigo as suas Bíblias. Aqui a minha Bíblia, bem veinha. É a que eu gosto para estudo, essa aqui que eu gosto, irmãos. Lucas capítulo 1. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja esposa era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio,
diante de Deus na ordem da sua turma. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua esposa, darás um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, irmãos, estes 14 versículos nos dá muita informação. Primeiro, que foi nos tempos de Herodes, rei da Judéia, o sumo sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, ou seja, aqui no versículo 13, 12 e 14, diz que nesses dias a mulher de João vai conceber. Então, o Senhor, a Bíblia nos revela quando que João foi concebido. Foi nos dias da ordem de Abias. Quando que é a ordem de Abias? Irmãos, isso aqui é para quem gosta de estudar a Bíblia, tá, irmãos? Para quem gosta de pesquisar a Bíblia. Pega na primeira crônica junto comigo na sua Bíblia, primeira crônica, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, esses foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. E Davi os repartiu como também a Zadok dos filhos de Eleazar e Aimeleque dos filhos de Itamar. Ou seja, dos filhos de Eleazar e Itamar, Davi organizou os turnos dos sacrifícios, dos cuidados da casa do Senhor em relação ao templo, ao sumo sacerdócio. E cada sacerdote ficaria responsável pelo seu turno, que foi dividido em 24 turnos durante o ano. Vai dar 2 semanas, correto? Para cada sacerdote. E Zacarias, Lucas nos afirma dizendo que é da ordem de Abias. O sacerdote Zacarias, que estava servindo no templo, é da ordem de Abias. E aqui no versículo 24, versículo 10, aqui junto comigo, irmãos, Abias, a 8ª ordem, né? Então saiu a primeira sorte, no versículo 7, e saiu a primeira sorte a Jeoiarib, a segunda Jedaias, a terceira Arim, a quarta Seorim, a quinta Malquias, a sexta Miamim, a sétima Acós, a 8ª Abias. Se sabemos que João foi concebido nos dias do seu turno, que é da ordem de Abias, a 8ª ordem, isso vai dar no mês de Tammuz, né? Porque o judaísmo, os judeus têm 2 calendários, o civil e o religioso. Como Davi estava organizando os sacerdotes, nós estamos falando do calendário religioso que começa no mês de Rabib, que vai dar ali entre março, os meses deles viram no dia 15, irmão. Então entre 15 de março e abril é que dá essa virada, tá entendendo? E João vai ser concebido no mês de Tammuz. Tá claro isso? Zacarias, da ordem de Abias, da 8ª ordem, dividido em 24 turnos de 2 semanas, vai dar no mês de Tammuz. João foi concebido no mês de Tammuz. Aí, irmãos, ele vai nos revelar, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E vai explicar aqui para essa jovem as circunstâncias da natalidade de Jesus.
E se vocês virem aqui no capítulo 39, do versículo 1, e naqueles dias, Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Então, aqui, irmãos, fica claro que no terceiro mês de gestação de Jesus, no sexto mês da gestação de Isabel, fica claro aqui que no sexto mês da gestação de Isabel, o anjo aparece a Maria. Então, ela concebe. Se João foi concebido no mês de Tammuz, na ordem de Abias, então vai dar Ab, Elu, Tishrei, Shesvan, Kislei. No mês de Tevet, Jesus é concebido. Né? No sexto mês de João, a Bíblia fala, Jesus é concebido. Quando João nasce, no mês de Rabiv, que é no nosso março, Maria está com 3 meses. E dali 6 meses vai nascer a criança, que vai nascer no mês de Tishrei, não é? Tishrei equivale ao nosso setembro, outubro, ou seja, entre o dia 15 de setembro a 15 de outubro, é o nascimento de Jesus. Tem outras maneiras de definir como Jesus nasce. Por exemplo, o hemisfério norte, no mês de dezembro, está gelo, está inverno. Então, como é que o anjo ia aparecer aos pastores no campo? Como é que os três discípulos iam seguir a estrela no inverno, caindo neve? Então, por aí já dá para ver que não foi em dezembro. Mas isso aqui é só a título de curiosidade. Então, ficou fácil para nós entender, né? Na ordem de Abias é que nasce, é que é concebido João. Em 1 Crônicas, capítulo 24, a Bíblia nos detalha quando que é a ordem de Abias. É a 8ª ordem, que é o mês de Tammuz. Então, João é concebido em Tammuz. Aí você conta 6 meses, a Bíblia diz que Maria recebe a visita do anjo, concebe e vai visitar Isabel. Ela está no 6º mês. Então, dali 3 meses, João Batista nasce. No mês de março, que é o Rabiv. Dali 6 meses, Jesus nasce, que é Tishrei, que é o nosso setembro, outubro. Ah, mas para que serve isso, irmãos? Só para nossas crianças terem o prazer de ler a Bíblia, de escarafunchar a Bíblia, como diz lá em Eclesiastes. Esta enfadonha situação Deus deu ao homem, que eu não acho enfadonha, coisa nenhuma. Eu adoro estudar a Bíblia. Eu não fico enganado sobre o nascimento do meu remidor, porque a Bíblia me dá, no meu calendário, é setembro e outubro. Ah, em que isso edifica? Edifica que eu tenho que ler a Bíblia para aprender sobre isso. Eu tenho que meditar na Bíblia. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou na presença do meu Senhor. Amém, irmãos?